Meus queridos, graça e paz, que Deus possa falar conosco nessa manhã, amém? E hoje eu vou falar, sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Também se encontra registrada, em Lucas 19. Jesus aqui, ele se auto-representa, como dono das terras. E essa parábola, ela conta, uma história de um senhor, que como dono da terra ali, ele se ausenta por um tempo e confia aos seus servos alguns talentos, que está lá no versículo 15, que fala assim: a um deu 5 talentos e ao outro deu 2, e ao outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e o ausentou-se logo para bem longe. Então, aqui ele concedeu cada um talentos. E essa parábola, ela nos mostra, como Jesus também, ele nos deu dons, talentos, habilidades e oportunidades, de acordo com a nossa capacidade, com a capacidade de cada um de nós. Ele confiou algo que podemos administrar, Deus, ele não nos deu talentos que nós não pudéssemos exercer. Ele não nos deu os dons que nós não pudéssemos exercer. Então, tudo que Deus nos deu é com a capacidade de administrar aquilo que Ele nos deu. E esses dons, nós devemos multiplicá-los, O que tinha quando o Senhor voltou e procurou saber o que eles tinham feito com aqueles talentos. Aquele que tinha um, ele falou: olha, Senhor, eu fiquei com medo, com receio, e acabei enterrando esse talento. E o que tinha 5 talentos e o outro que tinha 2, eles multiplicaram. O que tinha 5, se multiplicou, e o que tinha 2 também. Somente aquele que tinha 1 se enterrou. E às vezes, parando para olhar aquele que tinha 1, às vezes ali ele ficou tímido, ou até mesmo com os afazeres da vida. Ele acabou se enterrando aquilo que Deus deu para ele, o talento. E assim somos nós, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá oportunidade. E tudo que Deus te deu, querido, você pode ter certeza que você tem a capacidade para administrar aquilo. O dom que Ele te deu, o talento que Ele te deu, Deus te deu com a capacidade de administrar. E muitas vezes nós achamos que nós somos incapazes e acabamos enterrando aquilo que o Senhor nos concedeu, aquele talento, E Deus, Ele nos deu talentos, nos deu dons, nos deu oportunidade de segui-lo, de servi-lo, E eu te pergunto, como você tem desenvolvido os talentos que Deus te concedeu? Qual é o servo que você se encaixa aí? O que multiplicou ou o que tem enterrado o talento? Qual que é o servo que você se encaixa? E eu vou te falar que não importa a quantidade de talentos, nem o tipo, mas é aquilo que nós fizemos com ele. Não importa se Deus te deu apenas um talento. O importante é o que você vai fazer com ele. Se Deus te deu 5, se Deus te deu 20, não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de Deus. E o mais engraçado, se a gente parar para pensar, Davi, Deus deu o talento a ele de habilidade ali, de mexer com a funda, E através de algumas pedrinhas,
ele derrubou o gigante Golias. A viúva, ela só tinha, né, um pouquinho, né, mas ali, às vezes nos olhos, né, do homem, mas ela colocou tudo que ela tinha. E às vezes também a gente parando para olhar por Sansão, né? Sansão, Deus tinha escolhido, Deus tinha dado talentos para ele ali, mas com o tempo, com o desejo, né? Já ali atraído pelas coisas do mundo, ele acabou perdendo aquilo que Deus deu para ele. Eu não sei em qual desses que você se encaixa, querido. Se você tem escondido aquilo que Deus te deu, se você tem enterrado, ou se no decorrer da vida como Sansão, você perdeu, né, os seus talentos. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você cumprir os seus dons, multiplicar aquilo que Deus te deu. Ele sempre está ali de braços abertos para receber, né? Então, Deus, não importa qual talento que Ele te deu, Ele te dá a oportunidade hoje de multiplicar aquilo que Ele tem te dado. Amém? Lá no versos 28, ele fala assim, olha... Não, vamos para o 27, ele fala assim, desvia, então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai para os que têm 10 talentos, porque qualquer um que tiver será dado, e aquele dado, e terá em abundância, mas o que não tiver terá que ser tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, nos exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, querido, enquanto a gente está aqui nessa terra, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de multiplicar os dons e talentos. Mas quando o Senhor virá, né, nós teremos que prestar conta para Ele daquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos com nossos dons e aquilo que nós fizemos com o talento dele. Tudo nós teremos que prestar conta diante de Deus. O que nós temos feito? E eu te pergunto, o que você tem feito com seus dons e talentos? Ainda há tempo, ainda há oportunidade de nós multiplicarmos aquilo que Deus nos deu, de nós administrar aquilo que Deus nos deu. Amém? Ainda há essa oportunidade. Amém? Então, pense nisso. Às vezes você abriu mão do seu chamado, às vezes você abriu mão do propósito de Deus para a sua vida. Querido, volte para Ele. Ainda há tempo. Abraços, fique com Deus. Deus abençoe o seu dia.